Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título A atuação do Espírito Santo no plano de redenção. Introdução da lição. O Espírito Santo age permanentemente na vida do ser humano para torná-lo santo diante de Deus. Nesta lição, estudaremos sobre a ação do Espírito Santo na obra de redenção da humanidade. Veremos o Espírito Santo como consolador e, finalizando o nosso estudo, compreenderemos a obra do Espírito Santo no convencimento do ser humano quanto ao pecado, à justiça e o juízo. Item número 1 da lição: o Espírito Santo na obra de redenção da humanidade. Jesus realizou a sua missão de redenção da humanidade através da sua morte na cruz do Calvário e posterior ressurreição, propiciando a todo e qualquer ser humano o perdão de seus pecados e a salvação materializada na vida eterna. O Espírito Santo atuou na obra de redenção da humanidade por meio do Salvador Jesus Cristo, a saber, em primeiro lugar, o Espírito Santo enviou Jesus Cristo, na anunciação de sua missão de salvação da humanidade, numa sinagoga judaica na cidade de Nazaré, afirmou que fora enviado pelo Espírito Santo para evangelizar os pobres, proclamar a libertação dos cativos, restaurar a vista dos cegos, libertar os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4, versículo 16 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Como segundo ponto da obra do Espírito Santo na obra de redenção da humanidade, o Espírito Santo revestiu Jesus de poder para a realização da grande obra de salvação da humanidade. Jesus foi revestido de poder por intermédio do Espírito Santo, pois Cristo, ao assumir a forma humana, se esvaziou momentaneamente de seus atributos divinos, passando a depender exclusivamente da orientação e direção do Espírito Santo na consecução da obra redentora da humanidade. Na carta aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 ao 8, diz assim a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz.
no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 12, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Tanto aí está esta demonstração de que Jesus se esvaziou de toda a sua glória para ser revestido, ou seja, orientado pelo Espírito Santo, para ser revestido de poder e orientado pelo Espírito Santo, realizar a obra. E este revestimento de poder veio através de Jesus Cristo ser cheio do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo, enquanto esteve entre nós na terra, em sua forma humana, ele foi cheio do Espírito Santo. Ou seja, estava sob controle e obediência ao Espírito Santo, no que concerne aos seus pensamentos, palavras proferidas, bem como na execução de todas as suas obras ministeriais. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Portanto, aqui Jesus estava cheio do Espírito Santo logo após o batismo e em toda a sua caminhada ministerial aqui na terra. Mas Jesus também, em sua vida terrena, ele foi ungido pelo Espírito Santo, por ocasião de seu batismo nas águas, onde recebeu, então, a capacitação para realizar a obra de salvação da humanidade. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo 36 ao 38, diz assim a palavra do Senhor. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Tanto aqui, a unção do Espírito Santo sobre Jesus. E por fim, Jesus foi revestido do poder do Espírito Santo para a realização da obra redentora da humanidade e para as obras de curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas e outras mais ações e outras obras a mais. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, nós já lemos esta parte. Vamos aqui só recordar esta história. Mateus, capítulo 12, versículos de número 22 ao 28, fala que Jesus Cristo, ele curou, expulsou um demônio, ou seja, ele curou, né, cego e mudo, e os fariseus blasfemaram contra Jesus. E Jesus se defendeu, dizendo então que certamente se ele expulsava demônios pelo Espírito de Deus, é porque o reino de Deus já era chegado sobre a terra, ou seja, sobre vós. Então, nesse sentido, Jesus também tinha o poder
para realizar curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, controlar até mesmo o tempo, acalmar tempestades, etc. Mas também, nesta obra de redenção da humanidade, o Espírito Santo ofereceu Jesus na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele se ofereceu a si mesmo para a crucificação. Agora, este oferecimento de si mesmo, da pessoa de Jesus, foi por intermédio do Espírito Santo, onde foi assim promovida a salvação da humanidade. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 13 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, ou seja, o Espírito Santo, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Tanto aqui na carta aos Hebreus, temos então a colocação de que o Espírito Santo ofereceu Jesus na cruz do Calvário para a salvação da humanidade. E também como obra do Espírito Santo na redenção da humanidade, o Espírito Santo ressuscitou Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou por intermédio do Espírito Santo. E os cristãos, mortos fisicamente, também serão ressuscitados por intermédio do Espírito. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículo 11, diz assim: E habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita, ou seja, o Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo ressuscitou a Jesus, ele vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo Jesus. Portanto, num sentido bem resumido, a obra o Espírito Santo na obra de redenção da humanidade, o que foi que ele executou? Enviou Jesus, revestiu Jesus de poder, ofereceu Jesus na cruz do Calvário e ressuscitou Jesus Cristo. Item número 2 da lição, o Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo, ele possui um papel fundamental na vida cristã, operando de forma permanente na vida de uma pessoa, não só na dimensão espiritual, mas também na dimensão natural, sobre os mais diversos aspectos a saber. Quanto à dimensão espiritual, o Espírito Santo ele regenera a alma do ser humano, ele batiza-o com o Espírito Santo, ele habita no coração do crente, ele sela o seu servo, ele testifica o homem, ele enche o coração do crente e intercede pelo homem. Nesse sentido, eu faço o convite para que os nobres alunos, assistentes desta aula, acesse o meu blog www.proflucasneto.wordpress.com para lá, nas notas de aula, fazer a verificação dos textos bíblicos que suportam esta obra do Espírito Santo nos salvos a partir da dimensão espiritual. Na dimensão natural,
O Espírito Santo, ele fortalece o cristão, ele liberta o ser humano, ele guia-o, ele ilumina-o, ele instrui ou ensina, ele capacita o crente, ele consola a todos os homens, comissiona os homens ao ministério e produz no homem o fruto do Espírito Santo. Quando nós estamos falando aqui a palavra homem, no sentido teológico, nós estamos nos referindo ao gênero masculino e ao gênero feminino. A palavra grega para paráclitos deriva-se de para o lado de e clitos, para chamar, ou melhor dizendo, chamar. Ou seja, paráclitos quer dizer alguém convocado para ajudar a outrem. No rol das ações do Espírito Santo, nós destacamos a função de consolador, também conhecido como paráclito. E, nesse caso, esta função assume a conotação não só de consolar, mas também de conselheiro, de advogado e também de ajudador. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 14, versículos 15 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. No capítulo 15, ainda do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, nos versículos 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Portanto, aí, a significado de Paráclitos como consolador, ou seja, aquele que é convocado para ajudar a outrem, no caso o Espírito Santo, ajudar ao cristão. Como item 3 da lição, nós temos o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus Cristo, discursando aos discípulos, ele enfatiza uma outra função do Espírito Santo, ao de convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo de número 16, versículos 7 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Outros, se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não me vereis mais. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Nesta passagem bíblica, o conceito base do termo pecado é a transgressão da lei.
Porém, Jesus, ao se referir ao pecado nesta passagem, também ele enfatiza que o ser humano, por causa da incredulidade, só vive nas trevas, isto é, no pecado, porque não quer vir para a luz. E esta condição de não querer vir para a luz se ratifica em razão do ser humano não crer em Jesus Cristo. Ou seja, o homem vive no pecado porque ele não crê em Jesus. João capítulo 16, versículo 9 diz: do pecado, porque não crê em mim. Ou seja, o Espírito Santo vai convencer o ser humano do pecado. Mas esse ser humano tem a inclinação, tem a resistência de continuar no pecado, porque não crê em Jesus Cristo. A justiça, o Espírito Santo também convence o homem da justiça. A justiça proferida por Jesus nesta passagem nos remete a entendermos a obra salvífica de Cristo, entender a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, mas também nos remete a vivermos em santidade. Após esse entendimento, ele nos remete a vivermos em santidade, separado do pecado e cada vez mais consagrado a Deus. Também nos remete a desenvolvermos em nosso ser as 9 qualidades do fruto do Espírito: caso amor, bondade, longanimidade, paz, domínio próprio, mansidão e outros. E também a termos uma vida de retidão, uma vida reta, uma vida correta, alinhada à própria natureza de Deus. Tudo isso, por tudo isto, como obra do Espírito Santo em nosso ser. Pois Jesus foi para o Pai. Por isso que o Espírito Santo agora é que trabalha incessantemente nesta condição de praticarmos a justiça, o que é certo, o que é correto, segundo a referência da Bíblia Sagrada. João capítulo 16, versículo 10 diz assim: da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Como Jesus foi para o Pai, o Espírito Santo é enviado por Jesus para convencer o homem do pecado e da justiça. Na carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação, ou seja, a justiça de Deus aí, reconciliando o homem. Mateus capítulo 5, versículo 48, diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Na carta aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículos 3 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: visto como pelo seu divino poder
nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Portanto, o Espírito Santo, ao convencer o ser humano da justiça, está colocando este homem exatamente para viver em santidade, ou ajudando este homem a viver em santidade, a desenvolver as 9 qualidades do fruto do Espírito, a ter uma vida reta, alinhada com a própria natureza de Deus. Mas o Espírito Santo também está para convencer o homem do juízo. E, na realidade, o juízo falado por Jesus se refere ao julgamento e sentença de Deus em face dos atos praticados pelo ser humano, quer sejam bons ou maus. Ou seja, cada ser humano, sem exceção, receberá recompensas ou punições pelos seus atos praticados, tendo em vista a responsabilidade de seus atos diante de Deus. Satanás, por ter escolhido a condição de em tudo ser contra Deus, já está julgado para a condenação eterna. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 16, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: do juízo, porque o príncipe deste mundo, ou seja, Satanás, já está julgado. Ainda no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 16, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então aí está os significados do Espírito Santo convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Concluindo então a nossa aula de hoje, através da ação do Espírito Santo em nosso ser, é que temos a plenitude de viver segundo a imagem e semelhança de Deus. Devemos buscar incessantemente o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, para sermos perfeitos e santos igual a Deus. Aí estão as nossas redes sociais. Lembrando que as notas de aula e a apresentação destes slides estão publicados no site www.proflucasneto.wordpress.com. Nas outras mídias, nós temos as videoaulas gravadas tanto no YouTube como no Facebook, como também no Instagram, segundo os endereços aí colocados. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.